Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nesse domingo, tanto mais para chuva do que para sol, mas isso não impede, isso não atrapalha que nós estejamos congregados em nome de Jesus para glorificar o seu nome e estudar a sua palavra. Como dissemos, nós vamos ler de Atos capítulo 17, do versículo 16 a 34. Eu quero contar com a colaboração dos irmãos na leitura desse texto. Eu lerei o primeiro versículo, os irmãos lerão o segundo e assim sucessivamente até o final do capítulo. Atos capítulo 17, versículo 16 em diante. O discurso de Paulo em Atenas. Todos acharam? Amém. Amém. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, Os irmãos vão ler agora, os ímpares são os irmãos. Por isso dissertava a sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes, de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem saber é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, não havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus e, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a atividade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora notifica aos homens que de toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Oremos.
Senhor, te louvamos pela tua palavra que lemos nesse instante e te pedimos que tu venhas tu mesmo falar ao nosso coração a mensagem que tu tens preparado para a nossa vida nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o som está bom aí ou está baixo? Para mim que está baixo o retorno, não estou ouvindo direito. Agora, se aumentar um pouquinho de nada, eu agradeço. O senhor está em cima do retorno, pastor? Eu não sei. O senhor está muito em cima do retorno. Ah, eu acho que é isso. Está passando por baixo. Eu acho que é isso aí. Mas então, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre Paulo em Atenas, o Evangelho à cultura secular. Está em Atos 17, 34, que nós acabamos de ler agora. Eu quero mostrar para os irmãos essa gravura. Nós estamos vendo ali um morro, 3 morros na verdade. Um morro que em cima tem uma fortificação, tem uma construção, tem um prédio aqui. Isso aqui é uma fortaleza. Antigamente, a Grécia Antiga não possuía cidade. Então todo mundo morava na zona rural. Todos os povos moravam em sítios, que seria para nós hoje sítio, fazenda, etc. Mas quando eles se sentiam atacados, eles corriam e se escondiam aqui nessa fortaleza. Aqui tem uma subida lá de cá e eles se escondiam aqui. Com o passar dos tempos, para ficar mais perto, eles começaram a construir uma casa aqui mais perto para se esconderem com maior facilidade. Assim que o inimigo vinha atacá-los, eles estavam mais próximos para subir e se esconder aqui na fortaleza, na polis, que é uma fortaleza. Com o passar dos tempos ainda, com a evolução do tempo, eles começaram a construir novos prédios. Então pode ver que aqui tem prédios que não tem aqui, edifícios, templos, o fórum, e passaram um outro muro aqui ao redor. Então a fortaleza, que era chamada de polis, que ficava aqui em cima do monte, ela passou a designar todo esse conjunto arquitetônico. A polis deixou de ser apenas uma fortaleza no alto do morro para designar todo esse conjunto arquitetônico aqui. Deu para entender isso aí? Esse procedimento demorou muitos anos, não foi muito rápido isso demorou muito tempo, nós não vamos entrar nesse detalhe para não demorar. Isso aí é a polis grega, isso em cima do monte era desse jeito, tá? Então esse templo aqui, ele se media 70 metros, onde eles se reuniam, quando se escondiam, 70 metros de comprimento e 30 de largura, e aqui dentro tinha uma deusa com 30 metros de altura. Então isso aqui era muito alto. E aqui é a guarnição, onde ficavam os soldados, onde ficavam a guarda que protegiam as pessoas quando se refugiavam aí, a polis grega. Meus irmãos, nós vemos aqui a polis, a cidade, polis em grego, né? Eu escrevi aqui alguns nomes para designar. Quando nós falamos polis, nós esquecemos que polis é uma fortaleza. Então nós temos aqui Petrópolis. Eu escrevi aqui letra minúscula para nós entender que Petrópolis quer dizer cidade de Pedro. Petrópolis. Quando nós falamos Mantenópolis, para falar da cidade capixaba ou do estado do Espírito Santo, Mantenópolis. Quando nós falamos em grado eu me atrapalhei aqui, desculpa os irmãos, foi com pressa, mas dá para ler, grado é russo em cidade, grado em russo é cidade. Por exemplo, o nome Stalingrado, a cidade de Stalin, que foi um líder comunista, tá? Ele viveu no século XVIII. E aqui tem Petrogrado, a cidade de Pedro, que Pedro foi um dos líderes da Revolução e rei da Rússia. E aqui nós temos o Burgo alemão,
Nós temos aqui em alemão, nós temos Friburgo, que quer dizer cidade fria, e Novo Hamburgo, também quer dizer cidade. Então nós vemos aí o seguinte: enquanto a polis vai designar cidade em grego, nós temos esses nomes aqui que simbolizam em outras culturas e outras civilizações. Mas a coisa não vai só aí, né? Nós temos várias palavras que derivam do grego. Por exemplo, a palavra democracia vem do demos, que quer dizer povo. Demos, já viram o mapa demográfico? Os estudantes aí que estudaram, mapa demográfico, a densidade demográfica, tudo isso aí quer dizer demo quer dizer povo. Então tem povo e cracia, poder. Então democracia, governo do povo. A própria Bíblia vem de bíblos, que significa livros. Quem tem a Bíblia tem uma coleção de livros, tem uma biblioteca. A hipnose vem de hipos, que significa sono. Atlas deriva do Titã da mitologia grega. Quem era o Titã? Os titãs, alguns vão dizer que era uma banda de rock. Mas Titã, lá na Grécia Antiga, era filho da mitologia grega, da mitologia, isso não é verdade. Era filha dos homens, de deuses com mulheres. Então eram semideuses, que eram um pouco ser humano e um pouco deus, eram os titãs, tá bom? Os titãs, na mitologia grega. Atlas deriva do Titã da mitologia grega, que passou a batizar livros de mapas, o gigante Atlas. Filosofia, de filo, amor, amizade, sofia e sabedoria. Então, filosofia é simplesmente o nome dado quer dizer, amor à sabedoria. Quando perguntaram a Sócrates, pelo príncipe Acote, se ele era um sábio, ele disse: não sou sábio. A sabedoria perfeita pertence aos deuses. Eu sou apenas um filósofo. Eu sou amante da sabedoria. Eu sou amante do conhecimento. Sou amante do saber. Daí vem a palavra, então, filosofia. Filo, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. Significado de amor pelo saber. Conhece alguém chamado Sofia? Significa amor à sabedoria, amor ao conhecimento, amor ao saber. A palavra pedagogo é uma das mais curiosas. Paidagogos, onde paidós significa criança e agogos quer dizer condutor. Na Grécia Antiga, o pedagogo era um escravo que levava a criança para a escola e tinha a incumbência de levar a criança para casa e ensinar a criança a ler. E essa palavra, através dos milênios, foi evoluindo. Hoje, pedagogia se trata de um curso universitário. Em todas as escolas que nós conhecemos, tem um pedagogo. Pedagogo é aquele que ensina a criança, mas é uma evolução da palavra através dos milênios. Então, o pedagogo vai deixar de ser um escravo que conduz a criança para a escola e a ensina a ler, para designar, então, um curso de nível superior, onde o pedagogo é aquele que trata de algumas coisas concernentes à pedagogia da escola. Tá? Aí nós temos aqui agora a urbe, também. Urbe também é cidade. A urbe, cidade em latim, por exemplo, Uberlândia. Uber. Já pegaram Uber aqui? Olha que todos aqui já pegaram Uber. Tá? Uber é um meio de transporte que trafega na cidade, na Uber. Uber é cidade em grego. Por exemplo, você vai andando de carro, dá um pouquinho, você vê uma placa. Cuidado, perímetro urbano. Perímetro urbano, quer dizer, perímetro da cidade. Perímetro urbano. Você vai na prefeitura e fala: eu quero falar com a Secretaria de Urbanização. Olha a urbis aí. Cidade. Transporte urbano. Então, urbis é cidade em grego. Então, nós temos aqui algumas coisas. Primeiro, nós temos a polis, que vem do grego, quer dizer cidade. Depois, nós temos o grado. Depois, nós temos, antes de grado, falamos sobre
o Burgo, né? Tem a cidade de Novo Hamburgo, Friburgo, e tem outros nomes que eu não coloquei por falta de tempo. E Grado quer dizer cidade em russo, que eu não encontrei nenhuma cidade brasileira, pesquisei, não encontrei nenhuma cidade brasileira que tenha Burgo, que tenha Grado, mas encontrei tem Burgo eu encontrei, Novo Hamburgo, tem Estrasburgo, Novo Hamburgo, Cardioburgo, Luisburgo, uma cidade lá do Goiás, eu encontrei vários, né? Então, por exemplo, quando eu falo Uberaba, olha a Ubers aqui, Uberaba, está escrito aí. Então vamos. Aqui é Paulo pregando em Atenas. Aqui nós entramos praticamente não, entramos diretamente no estudo. Paulo pregando em Atenas. Meus irmãos, você sabe quem foi a primeira pessoa a se converter na Europa? Uma pergunta, você na escola dominical pode perguntar e responder. Qual foi a primeira pessoa a se converter na Europa? A Marta sabe. Sabe, você pode falar. Lídia, vendedora de púrpura. Lídia foi a primeira mulher a se converter na Europa. Foi a primeira pessoa. E a segunda pessoa a se converter na Europa? Alguém sabe? Então digo assim, o carcereiro de Filipos. E alguns comentaristas querem comentar esse assunto, diz que a Lídia aceitou de bom grado a mensagem do Evangelho pregada por Paulo e Silas. Já o homem é mais duro, precisou de um trovão, relâmpagos, estrondo, impacto para balançar a prisão, soltar Paulo e Silas para ele se converter. Isso aí são comentários dos comentaristas que querem levar a coisa para o lado de acordo, sem ser verdade. Não tem, quando o Espírito Santo age, ele age de uma maneira total. O irmão quer falar uma coisa? Só voltando um pouquinho lá quando eu fiz a referência aí, Uber e Uber. Tem uma diferença, o aplicativo é Uber e a palavra que botou lá é Uber. Uber, é Uber. Eu escrevi errado. Uber, falou cidade, e Uber, que é um aplicativo, transporte de aplicativo. Aqui já saiu Uber, cidade em latim. É Uber, desculpe, boa observação. Por isso que é bom contar com pessoas que estão atentas também, senão passava direto, eu não notei. Eu fiz errado, desculpe, irmão, muito obrigado pela ajuda, foi muito importante para o nosso entendimento. Vamos continuar. Paulo pregando em Atenas, quando ele esperava Silas e Timóteo, ele começou a andar pela cidade de Atenas, a primeira cidade da Europa. E aí o que ele encontrou? Primeiro ele foi numa cidade chamada Estoar, não sei se eu coloquei aqui. Enquanto Paulo aguardava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atos 17:6. Paulo não ficou encantado apenas com a cultura, que eles tinham muito bonita, a cultura, uma estrutura muito bonita, templos maravilhosos. Ele não ficou apenas encantado com a cultura, ele percebeu a profunda necessidade espiritual que aquele povo precisava ter do Senhor. E aí, o episódio nos ensina que a missão cristã acontece dentro de uma realidade humana concreta. O Evangelho não é anunciado de forma vazia, ou vazio, mas em meio às perguntas, valores e crenças de cada época. Sensibilidade espiritual de Paulo diante da realidade humana, que está em Atos 17, 16 e 17. Atos 17, 16 e 17. Alguém pode ler, por favor? Deixa a Bíblia aberta aí, que nós vamos precisar muito dela. Por isso dissertava. Atos 16, 17, 16, 17, 16, 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade.
Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Meus irmãos, é importante ver que nós temos hoje uma sociedade que a gente levanta pela manhã, toma café, quem trabalha vai trabalhar, dona de casa vai arrumar a casa, se não trabalha fora, o jovem vai para a escola, ou se estuda na parte da tarde, vai ter outros afazeres. Nós temos uma dinâmica de vida, mas ela é completamente diferente da Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga, eles gostavam de filosofia, eles respiravam filosofia, e eles levavam o problema da casa para a rua para se tratar. Então tinha a ágora. O que é a ágora? Eu acho que eu coloquei aqui ágora. Não coloquei. A ágora era o mercado municipal, onde o povo se reunia. E Paulo ficou se revoltado, ele sozinho ali, no berço da cultura ocidental, no meio de tantos filósofos, terra de Platão, de Aristóteles, de Xenofonte, dos grandes filósofos, onde nasce a medicina, onde nasce a história, onde nasce a filosofia, onde nasce a matemática com Pitágoras. Ele não se contenta. Ele era tão culto, tão preparado, que ele vai lá para o mercado para discutir. Se for para mim, eu não estou ocupado, hein? E aí, meus irmãos, o que acontece lá na Ágora? Ele começa a discutir, a falar do Deus desconhecido, e eles falam uma frase: o que faz esse tagarela? E que faz esse tagarela? Encontraram aí? O que faz esse tagarela? Eu não gravei bem o versículo que fala sobre isso. Mas ele fala assim: o que faz esse tagarela? Quem achar aí, me ajuda. Se achar aí, o irmão me fala, tá aí. O que faz esse tagarela? Lá na Ágora, que era o mercado principal, onde as pessoas iam de manhã, só trabalhavam na parte da tarde. De manhã eles discutiam filosofia. E os problemas da casa, cada um tinha um problema de casa e ia discutir na rua. E aquilo servia como modelo para outras famílias. E eles falavam: o que faz esse tagarela? Porque não entendiam nada do que Paulo estava falando. Paulo estava falando, parece que anuncia outros deuses. Aí Paulo deixa a ágora e vai para Estoar. O que quer dizer Estoar? A Estoar é o pórtico, a porta do templo, onde reunia outro grupo de filósofos e tratavam de outros assuntos. Na Estoar também não ouviram a ele, mas ficaram tão impressionados que falaram: você tem que ir para o Supremo Tribunal de Atenas, onde reúne os mais eminentes juízes e filósofos, onde reúne os filósofos mais importantes, como Platão, Aristóteles, esses filósofos famosos. Era a nata intelectual de Atenas, digamos assim, era o suprassumo intelectual de Atenas. E Paulo foi para lá. É comigo mesmo. Paulo não temia. Ele foi. E quando ele foi subindo a coluna de Vênus do Monte de Marte, ele observou que tinha vários altares, à direita e à esquerda. Altar ao Deus tal, altar ao Deus tal, altar ao Deus tal. E ele foi caminhando. E nessa caminhada ele encontrou o Deus desconhecido. Mas vamos voltar aqui. Paulo observava a cidade, conhecia sua cultura e discernia sua necessidade espiritual. A Atenas era religiosa, mas distante do verdadeiro Deus. Nossa sociedade também busca sentido para a vida, respostas para o sofrimento e esperança para o futuro. Paulo cria ali a ponte para o Evangelho. Então ele começa a partir daquilo que eles criam. Agora eles falam: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Ele encontra um ponto de contato ao Deus desconhecido, mas declara: esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Evangelho dialoga sem abandonar a verdade. Então, quando Paulo foi subindo aquele monte de deuses, meus irmãos, haviam tantos deuses
Vocês vão ficar chocados agora, você que não sabe disso. Havia tanto Deus em Atenas, que havia um filósofo chamado Diógenes, que ele andava meio-dia com a lanterna acesa. Não, a lanterna não, era uma lamparina acesa na mão, meio-dia. Então perguntaram, Diógenes, para que essa lamparina acesa ao meio-dia? Está tudo claro. Ele dizia, porque é mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Havia 27 mil deuses em Atenas. E havia a média de 20 mil pessoas em Atenas apenas. Havia mais Deus do que homem. Ele dizia, mais fácil encontrar um Deus do que um homem. Quer dizer, existe mais deuses do que homem em Atenas. E Paulo ali, ó, ele vai declarar, esse que vós adorais sem conhecer, esse é precisamente, passei à frente do altar. Esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Evangelho dialoga sem abandonar a verdade. Então ele fala, esse altar vazio aqui, é que eu vou falar sobre ele. Esse altar vazio é o Deus que eu os anuncio. É o Deus que eu vim pregar para vocês. Então ele continua falando. Como Paulo anuncia, Paulo une amor pelas pessoas, fidelidade às Escrituras. Ele não afirma, vocês estão certos. Ele anuncia, vocês precisam conhecer o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro está do versículo 17 a 25. Paulo apresenta a Deus como Criador. Tudo que existe por sua vontade. Ele governa todas as coisas. Não pode ser limitado por templos ou imagens. O contraste com a idolatria. Então havia vários deuses. Essa aqui, ó, é a deusa Afrodite. Era a deusa da beleza e da fertilidade. Eles inventavam deuses. Eles inventavam deuses para tudo. Inventavam Deus. Vocês ouviram falar do Deus Hermes? Antigamente, os mais antigos da minha idade, tinha um catálogo que eles vendiam pelo correio, o catálogo Hermes. Lembra disso? E que tinha um capacetezinho, ou às vezes uma sandália, com umas asinhas assim. Aquilo ali é uma referência ao Deus Hermes, o Deus dos mensageiros e dos ladrões. Até ladrão tinha Deus. Pasmem, até ladrão tinha Deus lá na Grécia Antiga. Tinha Deus da caça, Deus da guerra, Deus do mar. Irmão, são 27 mil deuses, segundo dizia o filósofo Diógenes. Anuncia Deus. Essa aqui é a Afrodite, a deusa da beleza e da fertilidade, que lá na Roma vai chamar Vênus. Que todos os deuses que tem na Grécia têm uma correspondência na Roma antiga. Ela chama Afrodite na Grécia e chama Vênus na Roma antiga. Anuncia Deus não dependendo do homem e da fé. Os gregos pensaram que os deuses precisavam de templos, de ofertas e de imagens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E vocês não acharam tagarela até agora, meus irmãos? Versículo 18. Hã? 18. 18? É. Tagarela, 18, vamos ver aqui. Voltar um pouquinho. 17. 17, 18. Por isso dissertavam na sinagoga, na praça, e alguns filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele a ver quem parece dizer esse tagarela. Esse tagarela vem do grego espermologos. A palavra grega é espermologos, que quer dizer o que faz esse tagarela, esse mercador de filosofia barata. Quando eles viram que Paulo convenceu todo mundo e foi para Estoar, que era a porta onde reuniam mais filósofos, eles só trabalhavam na parte da tarde, de manhã eles saíam para discutir filosofia. Lá na Estoar também ele deu um banho em todo mundo de religião. Eles falaram, olha, você tem que pregar, você tem que ir lá no Areópago, você tem que ir lá no Supremo Tribunal de Atenas. Foi quando ele subiu e foi no Areópago então para pregar. Deus criou o ser humano
para buscá-lo. Atos 17, 26 e 28. Para buscar a Deus, o ser humano possui uma busca espiritual, porque foi criado por Deus. Paulo usa a cultura deles para apontar a verdade. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Meus irmãos, Paulo era tão culto, mas tão culto, que essa frase aqui que está na Bíblia, eu não vou achar agora, quem achar aí me ajuda. Nele vivemos, nos movemos e nos existimos. Essa frase é de um poeta grego chamado Epimênides, que não está na Bíblia, mas está nos poemas de Epimênides. E Paulo era tão culto, tão preparado, que ele falou: olha, diz o poeta de vocês que nele nos movemos e nos existimos. Eles ficaram de boca aberta, mas esses pregadores sabem de tudo, que homem sábio. Está me devendo aí quem achar, hein? Vamos lá. O homem tenta reduzir Deus ao seu tamanho. O homem tenta reduzir Deus ao seu tamanho, à sua personalidade. A idolatria acontece quando algo ocupa o lugar de Deus. A idolatria acontece quando... Eu não vejo o tempo aqui que não pode passar. Não, falta meia hora aí. 15 minutos ainda. A idolatria ocupa o lugar de Deus, poder, dinheiro, sucesso, reconhecimento e própria verdade. Meus irmãos, dizem alguns filósofos, dizem alguns teólogos, que não existe ateu. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas quando ele não acredita em Deus, ele começa a idolatrar uma mulher, começa a idolatrar o dinheiro, começa a idolatrar um filho, começa a idolatrar os seus bens. Isso porque, segundo Agostinho, Deus criou o homem para glorificá-lo para sempre, e o homem sente desejo de adorar alguma coisa, tanto assim que lá na selva, onde nenhum missionário chegou para anunciar a palavra de Deus, o índio, sem ninguém ter falado para ele de Deus, ele começa a adorar a chuva, o trovão, o relâmpago, a lua, e na maioria das vezes faz um totem, pega um pedaço de madeira e esculpe e adora aquele pedaço de madeira, adora os animais. No Egito Antigo se adorava o jacaré, adorava o escaravelho, que é o besouro, adorava o círculo solar. O homem nasceu, irmão, nós nascemos para adorar alguma coisa, e não tem esse ser humano, segundo Agostinho, que não nasceu, que não adora alguma coisa. Ele pode não adorar o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, como a igreja do Senhor aqui reunida, mas ele vai adorar alguma coisa: o dinheiro, uma mulher, os bens materiais. Vamos continuar. Versículo 28. Versículo 28. Obrigado. Porventura nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Alguns dos vossos poetas. É Epimênides. Aqui está cheio de Epimênides. Vamos prosseguir. Estamos acabando. O Evangelho transforma vidas. A mensagem de Paulo não era apenas filosófica, era chamado todos em toda parte se arrependam. Cristo é o centro da mensagem. Atos 17, 31 vai dizer que, porquanto estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Relação ateniense, diante da mensagem de Paulo, alguns começaram a zombar. Vocês já foram zombados para a pregação do Evangelho? Eu já fui. Tanto assim que na minha época de estudante, ele me chamou, as pessoas que não eram ninguém me chamavam de Bíblia. Eu falava: graças a Deus eu sou Bíblia, não me chama de maconheiro. E você me chama de maconheiro. Eu quero ser Bíblia mesmo, eu quero estar com Jesus, quero estar com Deus, quero estar na paz, quero estar com Cristo, e não na droga como você. Uns escarneceram, olha lá, alguns zombavam e não quiseram ouvir,
Alguns creram, a verdade do Evangelho sempre exige uma resposta. Outras pessoas creram no Evangelho. Estamos acabando. Não, antes disso tem aqui algumas perguntas para reflexão. Não, isso aí mesmo, pergunta de reflexão. Estamos terminando. O que chamou a atenção de Paulo em Atenas? É para a igreja agora responder. O que chamou a atenção de Paulo em Atenas? Ver a beleza da cidade, a inteligência do povo, que eram altamente cultos. A idolatria. E Paulo não se conformou. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos num lugar onde tem pessoas se escarnecendo da palavra de Deus. Tem pessoas desfazendo da palavra de Deus. Tem pessoas que estão difamando a palavra de Deus. E nós ficamos calados. Nós devemos nos levantar e defender o Evangelho. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses 1,16. Porque eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Glória a Deus. Aqui, ó, como Paulo iniciou sua mensagem. Ele partiu de quê? Do Deus desconhecido. Ele partiu dos próprios problemas deles. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês são religiosos. Vocês têm vários deuses. Só que eu vim anunciar um Deus aqui, um Deus desconhecido. Esse altar feito ao Deus desconhecido é o Deus que fez os céus e a terra. Ele não habita em templo feito por mãos humanas. Como ele apresentou Deus como aquele que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aquele que habita na morada celestial. Qual a diferença entre religiosidade e conhecimento de Deus? Qual a diferença entre religiosidade e conhecimento de Deus? Alguém pode me dizer? Conhecimento vem da prática, religiosidade vem do... A religiosidade é qualquer religião. O muçulmano, o espírita, o macumbeiro, com respeito a todo que eu tenho, religiosidade toda pessoa que é religião, ele é religioso. Tradição também. A tradição. Também, a tradição também. O que mais? Podem falar alguma coisa mais? Então, religiosidade é ter uma religião. O que não falta realmente no mundo é religião. Tem igreja uma atrás da outra, e todo dia nasce uma igreja, que o cada nome que a gente fica pensando. Um dia eu passei com a Rose e no lugar tinha a igreja do barco. Não sei onde, igreja do barco. Na orla. Ah, da orla? É da orla? Foi na orla, igreja do barco, não é isso? Igreja do barco. Tem religião de tudo quanto é tipo, mas acontece que a diferença entre religiosidade e conhecimento de Deus é uma comunhão, aquele que tem uma comunhão íntima com Deus. É aquele que caminha com Deus e fala com Deus e Deus escuta a sua oração. É aquele que fala sabendo que Deus está ouvindo a sua oração, que Deus está escutando o que ele fala. Como anunciar Cristo na sociedade atual? Enfrentando as dificuldades e partindo do princípio de que há religião no mundo, mas só o Deus, só o Salvador, Jesus Cristo, o homem. Frase final. Paulo entrou em Atenas conhecendo a cultura, mas saiu anunciando a Cristo. Ele não perdeu a verdade ao dialogar com o mundo. Isso aqui é uma revisão que eu fiz, que está muito pequena para ver, não dá para ler, mas que fica assim então para nós. Vamos orar, meus irmãos, terminando a nossa lição. Ainda faltam 7 minutos, eu já posso falar 7 minutos ainda. Então vamos orar. Tá? Podemos falar 7 minutos ainda? Podemos? Podemos falar? Meus irmãos, os gregos eram acentuadamente religiosos. Tá? Os povos mais antigos do mundo até se dizia que enquanto Roma, que era guerreira, Roma que tinha um exército poderoso, tomou a Grécia pelas armas, a Grécia dominou Roma pela cultura, pelo conhecimento. Os gregos eram altamente cultos.
Porque a criança, desde a mais tenra idade, ela aprendia a ler, a escrever e a filosofar. Filosofia ela fazia todo dia. As famílias faziam filosofia. E o crescimento da filosofia foi muito grande. E quando o evangelho entra ali, o que acontece? Ele fica vazio? Não, nós vemos aqui no capítulo 17, versículo 32, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso nós vamos te ouvir noutra oportunidade. Não espere de pregar, meu amado irmão, minha amada irmã, e todo mundo aceitar Jesus como Salvador. Não espere. A respeito disso te ouviremos em outra oportunidade. A essa altura Paulo se retirou do meio deles, dizendo: a mensagem ele entendido do seu coração. A mensagem de Cristo foi pregada. Eles ouviram o que tinham de ouvir. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele. A palavra não voltou vazia, diz o versículo 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita. Dionísio, o Areopagita, era um juiz, um filósofo do Areópago, do Supremo Tribunal de Atenas. Não era aquele filósofozinho de meia tigela lá da água, do mercado público, nem da estoá que ficava na porta da cidade. Mas Dionísio era um filósofo eminente. Tem até muitas coisas sobre a filosofia de Dionísio que eu poderia falar. Dionísio, o Areopagita, diz até que Dionísio era Deus do vinho. Até Deus do vinho eles tinham, gente. Eles tinham Deus demais da moda. O Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris. E aqui Lucas vai dizer: e com eles outros mais. Então a palavra de Deus não volta vazia. Fala do Evangelho, quer queiram, quer não queiram, anuncia o Evangelho. Mesmo que te pareça que ninguém vai aceitar Jesus como Salvador. Mas fala. Que quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos mensageiros, nós somos pregadores da palavra. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem transforma, é Ele quem muda a nossa vida. E que essa lição fique na nossa vida. Temos que pregar o Evangelho no mundo secular. Onde nós trabalhamos, tem que saber que nós somos cristãos. Quer queiram, quer não queiram, esse povo tem que saber que no meio deles passou o profeta, passou o cristão. Pregue o Evangelho. Ele não te abusar, você está nessa de crente. Alguns vão dizer: você é crente, isso é coisa do passado, não tem base bíblica. Pregue o Evangelho. A obra de mudança é a obra do Espírito Santo. O homem não tem poder de mudar ninguém. Quem não muda alguém é o Espírito Santo que habita no coração e transforma a vida, e transforma o coração, e a pessoa é uma nova criatura. Ele nasce novamente da água e do Espírito. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que esta mensagem possa ficar gravada no nosso coração. Alguma pergunta? Não tem ainda 2 minutos. Pastor, Sim, pode perguntar. só 2 escolas muito importantes na Grécia ali, era a escola do... Jônica. Não, dos Pirineus, Epicureus. O Epicureu de Estoicos. e os estoicos. Estoicos. E que eles, nessa filosofia tinha? Uma tinha a filosofia do prazer, das buscas das prazeres, O hedonismo. do O hedonismo. e o outro, a razão do destino, entregava aquela razão. Quando Paulo chega a explanar essa ideia, confronta aquilo que eles praticavam naquele momento. Exatamente. Então por isso que dá aquela conversa toda ali. E essa filosofia, você sabe que até hoje, Tem. o hedonismo do Bentham, chama um filósofo moderno chamado Bentham, ele prega a alegria, que a alegria é do prazer. Se você tem prazer, está tudo muito bem. Isso é uma porta aberta para a licenciosidade, o hedonismo. E Deus condena isso. Nós temos que viver uma vida santa e renunciar ao pecado, fugir do pecado, viver uma vida santa e agradável diante de Deus e dos homens, que essa é a vontade do Pai para conosco. É importante ter um certo cuidado, porque a gente às vezes exalta bastante essa cultura grega para nós, né? Essa cultura da Grécia para nós.
Eles eram realmente super inteligentes, filósofos dos melhores. Mas nem tudo que veio daí é importante para nós. Tem muita coisa, como ele acabou de falar ali, pensamento estoico e epicureu, era muito complicado para nós aqui do Ocidente, né? Lógico. Aí vem mais outras questões como pederastia, zoerastia, tudo isso que era praticado na Grécia, que para eles não era problema nenhum, que para nós, não dá para aprofundar nesse assunto agora, né? Que para nós é uma coisa muito complicada. A pornologia, por exemplo, é uma coisa muito comum, e para nós, hoje, a gente combate tudo isso aí. Paulo, quando chega lá, Paulo procura entrar com essa ideia da santidade de Cristo Jesus, para que eles pudessem conhecer um Cristo que santifica a pessoa e mantém ele longe de todas essas coisas que estão acontecendo aqui, para eles era muito comum. Então hoje, quando esse espírito da relatividade que hoje invadiu o mundo do Ocidente, as pessoas acham que tudo é comum, tudo é normal, e Jesus está procurando mostrar que não é bem assim. Há uma santificação que tem que se praticar pelos crentes. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou falar de alguém que é hipocondríaco, tem mania de doença. Tem pessoa que tem mania de doença. Só vive na farmácia e tem mania de doença. Ele sempre está sentindo uma dor, o prazer dele é na farmácia. Isso vem de Hipócrates, que é o pai da medicina, lá da Grécia Antiga. Tales de Mileto é o pai da matemática. Tales de Mileto foi ele que também chamado o pai da filosofia. Heródoto de Alicarnácio, o pai da história. Então nós temos muita coisa boa para trazermos da Grécia Antiga. Mas nós temos que peneirar isso aí, saber o que é importante e o que não é importante. Saber o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é dos homens. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e nos guarde. Se não tem nenhuma pergunta mais a fazer, nós estamos rigorosamente no horário, e que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe hoje eternamente. Amém.